Prezados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. E as leituras de hoje nos colocam diante de uma pergunta: a quem estamos servindo e a quem desejamos continuar servindo? Essa pergunta norteia a nossa caminhada e define a nossa felicidade. Define a nossa alegria perene ou a nossa tristeza eterna. Respondendo a esta pergunta, nós já definimos para onde queremos caminhar, a quem estamos servindo. Escutamos na primeira leitura do livro de Josué, o 6º livro das Sagradas Escrituras, que nos apresenta Josué, o substituto de Moisés. Deus convoca Moisés para ajudar o seu povo a se libertar das garras do faraó. Vimos essa saga com Moisés partindo do Egito rumo ao deserto, ao cumprimento da promessa divina. Moisés então luta em favor do povo para conduzir o povo de Deus à libertação. Caminha 40 anos, depois de 430 anos de escravidão, rumo à promessa divina. Num determinado momento, Moisés já está para se aposentar. Ele entrega então o seu cajado a um substituto chamado Josué. Josué recebe o cajado, a autoridade, a chefia, e vai então conduzir o povo à terra prometida por Deus. Depois de muita escravidão, depois de muita penúria, depois de muito sofrimento do povo de Deus, de gerações e gerações, o povo agora tem sucesso, alcança a vitória. Deus está com ele. Deus nunca o abandonou. Então Deus vai fazendo através desses homens o seu poder se realizar e a sua promessa se confirmar na vida do seu povo que ele mesmo criou. E agora não é justo que ele o abandone à mercê da própria sorte. Josué assume a liderança e, enfim, introduz o povo na terra de Canaã, a terra prometida. Nessa terra o povo vai desfrutar do pão, da água, numa terra fértil, água em abundância para o rebanho, terras maravilhosas, onde se planta dá e pode se colher. Deus vai preparar tudo isso para o seu povo. Deus prepara com muito carinho para a sua gente, mesmo sabendo ele que a sua gente, o seu povo, é um povo de cabeça dura e teimoso. Mas Deus não abandona o seu pecado, Deus não abandona na escravidão. Deus providencia aquilo que é necessário para este povo recuperar a vida, a dignidade, o pão, a terra, o templo, o culto, a adoração e o seu Deus. E o povo assim se deleita, porque a promessa agora já é uma realidade. Com Josué, o povo desfruta das delícias da terra prometida por Deus. E ali Moisés está convivendo com o povo naquela terra maravilhosa de Canaã, terra de Israel. Nesse sentido, nós vamos
olhando para a primeira leitura de hoje, perceber os finalmente da trajetória de Josué. Estamos ali nos últimos capítulos, onde Josué está se despedindo do povo. Josué convoca todos, crianças, jovens, adultos, idosos, magistrados, políticos, religiosos, todos, numa assembleia em Siquém, chamada Assembleia de Siquém. Nesse contexto, Josué dirige uma última palavra àquele povo. Faz uma retrospectiva do que Deus fez por ele, levando o povo a refletir o que Deus fez por ele. E Moisés, então, vendo também a ingratidão do povo diante das maravilhas e dos feitos de Deus, Josué pensa e pergunta: olha, meu povo, povo meu, Assembleia de Siquém, comunidade do Altíssimo, povo escolhido, eleito por Deus, eu agora vos faço uma pergunta: a quem vocês desejam servir? Porque vocês estão desobedecendo muito. Vocês estão caminhando de uma forma assim contrária aos projetos de Deus. Os mandamentos de Deus já não regem mais a vida de vocês. Olha, Deus fez tanto por vocês. Deus vos tirou da escravidão, vos criou, tirou da escravidão, conduziu o deserto adentro, trouxe a terra prometida. O que Deus prometeu, Deus fez. O que falta para vocês? Mas vocês continuam assim teimosos, de cabeça dura, rebeldes, desobedientes, não estão cumprindo a aliança, os votos e as promessas que fizeram a Deus, descumprindo os mandamentos. Vocês lá atrás disseram que não iam mais roubar, estão roubando. Que não iam mais adulterar, estão adulterando. Que não iam mais fornicar, estão fornicando. Que não iam mais cometer roubos e assassínios, vocês estão cometendo. Vocês estão levando uma vida imoral e indecente aos olhos de Deus. Voltem ao cumprimento dos mandamentos. Foi isso que vocês prometeram. Mas antes que vocês me respondam se vocês querem continuar servindo a Deus, porque o tempo é agora, ou se querem continuar deleitados nos prazeres do mundo com os deuses, que são muitos. Uma excessiva busca pelos bens, que gera no coração uma ambição e uma ganância. Uma vida invejosa, empedernida de orgulho, de vaidade, de prepotência. Gente, vocês prometeram a Deus levar uma vida diferente, e agora estão praticamente vivendo do mesmo jeito como viviam no Egito. Agora estão pior, porque lá eram ignorantes, aqui estão sabendo do que é que Deus, porque Deus vos deu os mandamentos, Deus vos deu os mandamentos depois que saíram do Egito. Lá não sabiam, agora vocês conhecem. E vocês estão como os porcos que voltam à lavagem, comendo a sujeira, é pior. Então, eu vos pergunto, vocês estão dispostos a mudar de vida ou a continuar com os vossos, buscando os deuses? Mas antes que vocês me respondam, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes que vocês me respondam, eu já digo uma coisa: eu já me decidi. Eu já sei o que eu quero para a minha vida. Eu já sei o que eu quero para a minha família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Se vocês não querem servir, não é problema meu, mas eu e minha casa já decidimos, vamos servir ao Senhor. E o povo então, estarrecido, olha para Josué e responde positivamente aquela pergunta: não, Josué, calma, nós nos arrependemos, nós queremos nos converter,
nós queremos servir a Deus, o único Deus, porque foi Ele que nos criou, nos tirou do Egito, nos fez atravessar o deserto, nos trouxe à terra prometida, e agora nós estamos aqui, graças não ao poder dos homens, não graças à inteligência, à sagacidade, ao poder militar, não, graças a Deus estamos aqui. Nós reconhecemos isso, por isso pedimos perdão e reafirmamos aquilo que prometemos, queremos voltar à comunhão com Deus. E assim Josué descansa em paz, porque deixou o povo de Deus de volta nas mãos de Deus. Ele cumpriu a sua missão. Foi um homem decidiu a vida, encaminhar na presença de Deus, e levou o povo a refletir a sua ignorância e a voltar à comunhão com Deus. Mas é preciso voltar. Sem o arrependimento, sem o pedido de perdão, sem uma reflexão e sem de fato um recomeço real, não há perdão de Deus, não há terra prometida que dure para sempre. Nesse sentido, nós vamos acompanhando as leituras e percebendo que as leituras estão em conformidade. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios nos fala de uma realidade familiar. Onde servimos o Senhor? Será que ainda a nossa mentalidade está naquela de que servir a Deus só entre quatro paredes na igreja, por exemplo? Não. Aqui é uma fonte, onde nós mergulhamos na reflexão da palavra, recobramos a força pelo pão vivo descido do céu, mas o espaço, o lugar de atuação desse serviço de Deus é muito mais amplo. É na família, é ali que começa também essa oferta a Deus. A segunda leitura vai trazer uma palavra que para muitos é assustadora. A segunda leitura traz uma palavra que para os ouvidos sensíveis é uma palavra dura e absurda em pleno século XXI. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Mulheres, estejam submissas aos vossos maridos. O grande problema é que nós colocamos os óculos do mundo para ler essa palavra, para meditar o que Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, escreveu. E esse Deus não é esclerosado, não tem Alzheimer ou demência. A palavra de Deus não perde a sua sensibilidade, o seu valor, a sua sacralidade, a sua eternidade. Ela é a mesma ontem e serve para nós hoje. Por isso a palavra continua repetindo e ressoando: mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Mas que palavra é essa? Que submissão é essa? Não é servilismo, não é capricho, não é escravidão, não é nada absolutamente disso. A palavra aqui, submetei-vos, é ajudai, seja um suporte, esteja presente para que ele, que é o cabeça, o sacerdote do lar, governe bem a casa, a família, porque senão o barco vai afundar. Vocês não são concorrentes, vocês não são inimigos, vocês não estão ali disputando um espaço no coração dos filhos. Ajudai os vossos maridos a governar a casa. Agora, sem a humildade não é possível a governança, porque o orgulho, como diz o livro dos Provérbios, precede a queda. O barco afunda com todo mundo. Nesse sentido, o apelo da palavra às mulheres, à submissão, é de se decidirem ser de fato corajosas na humildade para servir os maridos e servir os filhos. De que forma nós podemos servir? De que forma as mulheres podem servir? Através do perdão, através da escuta, através do diálogo, através do próprio trabalho, através da divisão das tarefas. É essa submissão
para que não se coloque apenas nas costas de um ou de outro aquilo que é função de todos. Mas agora vem uma palavra que é muito mais, de certa forma, pesada, quando nós achamos que essa é pesada e não é. A palavra dirige agora um recado aos maridos: amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Vixe, foi dessa forma que ele amou a igreja. Foi dessa forma, derramando sangue. Se as mulheres devem, em relação aos maridos, derramar lágrimas e suor, os homens devem derramar o sangue. Então, a referência para que haja governabilidade, para que haja comunhão, para que haja equilíbrio na família, é Cristo. Ele é a referência de como ele se doou, de como ele se ofertou. Por que a igreja tem vida? Porque ele deu a vida por ela. Nesse sentido, dar a vida passa por tudo isso que falamos: diálogo, compreensão, às vezes respirar um pouco mais fundo, né? Diante de uma certa impaciência do dia a dia, apresentar sugestões para os problemas, dividir o peso do trabalho, das frustrações da vida. Eu costumo dizer nos casamentos, né, que o significado, eu gosto muito de brincar com o significado das palavras, né? Uma das definições, uma das palavras do casal, né, um dos nomes do casal é cônjuge, né? É uma palavra neutra que serve para os dois, cônjuge. A palavra cônjuge, se você for pesquisar e investigar, né, você vai se deparar com a mesma etimologia da palavra cangalha. É aquela estrutura de madeira que se coloca no lombo do jumento para dividir o peso da farinha, da saca de mandioca, da saca de feijão, para equilibrar, né? Se você é o cônjuge, por quê? Porque você está para dividir com o seu esposo e com a sua esposa as alegrias e as tristezas. Aí há equilíbrio. Então a palavra dirigida hoje às famílias é essa. Nesse sentido, não é? Está em sintonia com a primeira leitura de como servir a Deus. Porque vejo que, nesse sentido, não é? O mundo vai injetando em nós uma concepção muito errada do matrimônio, por exemplo. Quando ilude o homem ou a mulher ao adultério, à traição, descontar na mesma moeda, né? E aí essa mentalidade vai entrando porque de fato é uma mentalidade mundana, enquanto a palavra continua vigorosa e continua dizendo: olha, é duro, mas é difícil, vivam então a fidelidade, porque na fidelidade vocês estão servindo a Deus. Aí confirma aquela primeira promessa da primeira leitura: nós estamos decididos a servir a Deus. De que forma? Ser fiel ao teu cônjuge. Você estará servindo a Deus? Sim. Dessa forma, os dois unidos servem melhor a igreja com testemunho. Sem esse testemunho em casa, sem essa autoridade, nós não temos nada de novo para apresentar para as pessoas que estão no mundo, porque elas vivem da forma como elas pensam e vivem. Então, essa fidelidade, essa autoridade, não é? É um grande peso para o... Então, servir a Deus também nessa situação, ou não estando casado, servir a Deus com fidelidade no estado de vida. Não é porque eu não sou casado que eu posso aprontar. Na mesma medida para todos, né? Então, servir a Deus, porque Jesus vai ampliar o leque e fechar no Evangelho essa mesma temática, e vai falar que para muitos a sua palavra é muito dura. Quando nós pensamos que estamos inseridos no século XXI, que a mentalidade mudou, que as coisas mudaram, que a ciência evoluiu, e é verdade que isso aconteceu,
mas Deus não perde a sua validade e a sua palavra não perde o sentido e a força. Continua vigorosa, atuante e decidida para nós, é isso. Muitos olharam para Jesus e viram que ele estava pegando pesado demais. E disseram: esse homem tem uma palavra muito dura que ninguém viu antes. Como é que ele dá sua carne para ser comida? Como é que ele vai dar seu sangue para ser bebido? Esse homem é louco. Só pode ter vindo mesmo de Nazaré. Então, não queremos saber dessa palavra. Não queremos seguir esse homem que diz uma palavra totalmente distoante da nossa realidade. Vamos ser canibais agora? Jesus estava falando da realidade do seu corpo e do seu sangue, que é entregue em forma de pão, para que nós o assumamos em nós. E Jesus não volta atrás com essa palavra, ele continua dizendo: é isso mesmo. Não vou retroceder, não vou voltar atrás. Essa é a palavra, porque eu não me engano, eu não minto, eu sou a verdade. Eu não posso, não tem confusão aqui em mim. Não há confusão no meu coração. Eu não posso ser e não sou discrepante, contraditório de forma nenhuma. O que eu digo está dito, ponto. Então é uma conformação. Por isso que Jesus forma o que? Discípulos. Quem são discípulos? Aqueles que se adequam, disciplinam a sua vida, Cristo. E não aqueles que vão contornando o mestre para que ele faça concessões. Jesus, então, tem uma palavra firme porque ele tem autoridade. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida verdadeira e eterna. Quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem a vida eterna. Ponto. Mas, Senhor, não seguiremos essa palavra por ser tão dura. Começam a sair de um a um. Começam a ir embora porque encontram em Jesus uma palavra radical. Jesus não volta atrás, pelo contrário. Olha para os seus apóstolos que ele tinha escolhido a dedo e faz a pergunta: e vocês querem ir embora também? Se vocês querem ir embora e acham a minha palavra dura, façam o caminho, peguem o beco. Porque a minha palavra é a minha palavra. O que eu digo está dito. E Pedro, já nervoso, olhando com os olhos arregalados para Jesus, dirige em nome de todos a palavra certeira: Senhor, a quem iremos? Se só tu tens palavras de verdade, de vida eterna, de coragem, de ensinamento, de eternidade, só tu tens palavras de felicidade, só tu pode nos garantir a alegria eterna. Quem mais vai nos favorecer dessa forma? Ninguém. Só em ti encontramos a resposta para a vida e para a eternidade. Não há mais chance e oportunidade para ninguém, só em ti. Por isso nós estamos dispostos a te seguir. Que Jesus confirma a palavra. Então tem que comer minha carne e tem que beber meu sangue. Mas comer a carne e beber o sangue não é só receber a hóstia na boca, porque senão seria muito fácil todo domingo a gente preencher uma lista, né, e fazer ali marcar o nosso ponto. O que significa receber o corpo e o sangue de Jesus? Evidentemente passa pelo processo, né, da Eucaristia, de eu tomar a Eucaristia como sangue e corpo, que daqui a pouco faremos. Mas é muito mais radical do que simplesmente ingerir. Assumir o corpo e o sangue de Jesus é assumir a vida de Jesus em nós. Comer o corpo, comer o sangue, beber o sangue de alguém é dizer: agora você está em mim e nós somos um. Eu, como na Assembleia de Siquém, estou aqui também, como a Assembleia, dizendo a mesma coisa. Senhor, ao receber o teu corpo e o teu sangue, eu me comprometo de ter os mesmos pensamentos, as mesmas ações, buscar a mesma vontade, caminhar nos mesmos passos que tu. É esse o voto que nós fazemos em cada Eucaristia que assumimos. E para que isso aconteça é preciso
Antes, como o povo, dizendo: eu estou arrependido dos meus pecados, eu quero voltar a ti e quero fazer uma aliança contigo. Para que haja uma integração radical, é preciso que antes eu ponha a minha consciência diante de Deus e peça perdão, para poder sim receber dignamente o corpo e sangue de Cristo, para ser um com Ele. Assim eu assumo essa responsabilidade. Não é apenas um amansamento de sentimentos, eu comunguei, me senti tão bem, mas é um compromisso que eu assumo perante o céu, que agora se abre e nos vê nesse momento. Celebrar a Eucaristia é se comprometer com Deus, de voltar à comunhão dizendo não a tudo aquilo que me afasta dele, contrário aos seus mandamentos. E os mandamentos nós sabemos perfeitamente quais são. Os mandamentos nós sabemos perfeitamente quais são. Nossa responsabilidade está aí, para mim, para você, para todos nós. Todos estamos no mesmo barco, que é a igreja. Então, que a palavra de Deus hoje encha o nosso coração, nos ajude a refletir o que não está certo e o que está errado, e que tenhamos a coragem de responder como Josué e como Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, e por isso eu e minha família estamos decididos a te servir, porque queremos vislumbrar não só a terra prometida terrena geográfica, mas queremos vislumbrar e celebrar a eterna prometida do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.